Gente, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 3. João capítulo 3. Eu vou ler dos versos de 1 a 21. João 3, de 1 a 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que história interessante. Essa conversa de Jesus com Nicodemos fala muito para nós acerca dessa natureza de Deus. Nicodemos, ele era um fariseu, um líder religioso do seu tempo. Ele era um homem culto, respeitado, notável. Nicodemos era um homem que era seguido, ele era um influenciador. Ele era um camarada que por trás dele vinham outras pessoas, porque ele era uma liderança do seu tempo. Mas ele estava procurando por algo mais. O conhecimento que ele tinha, o estudo que ele tinha, o respeito que ele havia conquistado, o status social, nada disso preenchia uma lacuna
dentro do seu coração, aqui no seu coração, e ele almejava por algo mais. Nicodemos estava procurando Deus. E um dia, versículo 2, diz que Nicodemos foi de noite. Essa é uma palavra importante, noite. Ele foi à noite procurar Jesus. Entenda, Nicodemos era um líder religioso, um líder dos judeus. Pensa comigo aqui, o que isso envolvia? Isso envolvia uma posição diante da sociedade. Você deve se lembrar, já falamos sobre isso. Naquele tempo, a liderança religiosa era uma espécie de uma simbiose quando a gente pensava na liderança de uma sociedade. Naquele tempo, era isso. Nicodemos, ele tinha um papel social de muita relevância. E ele não podia se expor, porque tinha muita coisa em jogo. O seu trabalho, a sua imagem, as pessoas que o seguiam. Então, o que ele faz? De noite, quando estava todo mundo dormindo, ninguém na rua, ele vai até Jesus. E no versículo 2, a gente tem a descrição desse diálogo dele com Jesus. Ele fala 3 frases aqui que são muito importantes. Ele começa dizendo: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Eu acho interessante essa palavra de Nicodemos, porque a gente percebe aqui um desnudar do coração. É como se ele colocasse o coração para fora. Ele revelasse o seu coração. Ele fala: Rabi, olha, não dá. O negócio é o seguinte: nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. E mestre aqui está em maiúsculo. Ou seja, ele está falando aqui de um mestre divino. Tu és mestre vindo de Deus. Ele fala uma segunda frase: porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz. Ou seja, o que você faz aponta para Deus, é inequívoco. Não dá para duvidar que o que você faz vem de Deus, porque você é de Deus. Que ele, em terceiro lugar, diz assim: se Deus não estiver com ele. Nicodemos está dizendo o seguinte: você é mestre. O sinal que você faz é um sinal vindo do céu. E eu sei que Deus está contigo. Olha que declaração profunda que Nicodemos faz. No Novo Testamento, algumas pessoas, em especial o evangelista João, ele se dedica ao longo do Evangelho de João a mostrar esse relato de pessoas acerca de quem era Jesus. Então, por exemplo, se você virar uma página aí da sua Bíblia, uma ou duas, você vai ver que lá em João capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana, e aquela mulher samaritana, depois desse encontro com Jesus, ela vai para Samaria e ela dá uma descrição fantástica. Ela diz assim: venham e conheçam esse homem, porque ele é... E aí tem uma expressão no grego que é fortíssima, onde ela diz assim: porque esse homem é o Salvador do mundo. Essa é uma expressão que é uma expressão muito rara no grego, utilizada aqui no Novo Testamento. É uma expressão fortíssima e carregada de significado. Aquela mulher samaritana, ela está dizendo: eu encontrei o Salvador do cosmos, do mundo inteiro. Aqui agora, Nicodemos, ele fala: você é um mestre vindo de Deus,
O que você faz porque Deus é com você. Olha que afirmação profunda que Nicodemos dá. Mas Jesus, diante desse relato de Nicodemos, Jesus ele dá uma resposta a ele. E a resposta de Jesus é: olha, em verdade eu te digo, versículo 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E aí, aqui se instaura uma crise no coração de Nicodemos. Nicodemos, um adulto, um homem formado, um homem com larga experiência, e ele responde: ora, que história é essa? Olha o relato a partir do versículo 5, do versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Que história é essa? Preste atenção. Nicodemos falou uma verdade. Nicodemos não mentiu. Nicodemos colocou mais uma vez o seu coração para fora e a sua dúvida e o seu questionamento. Como pode um homem nascer sendo velho? Vai voltar à barriga da sua mãe de novo para nascer outra vez? Verdadeiramente, Nicodemos fala aqui algo extremamente coerente e verdadeiro. Nicodemos se deparou, sabe com o quê? Com a sua impossibilidade. Jesus, eu não consigo fazer isso. É impossível. E aí Jesus responde, a partir do versículo 5, preste atenção. Versículo 5 diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, Nicodemos. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus fala aqui, em primeiro lugar, dessa necessidade que eu e você temos de um novo nascimento. Nós precisamos de uma nova vida. Nicodemos era um fariseu, era um mestre da lei. Ele procura Jesus durante a noite, porque ele queria aprender mais dos seus mandamentos, ele queria entender mais daquilo que ele fazia, mas Jesus responde para ele que era necessário que ele nascesse de novo, para que ele pudesse ver o reino de Deus. Tem uma questão muito interessante aqui, porque a expressão nascer de novo, lá no texto original, ela traz a ideia de nascer do alto ou nascer do Espírito. Não é um nascer de novo, saindo do ventre da sua mãe e vindo à vida. Não. Jesus, ele está falando aqui de um nascer do alto, de um nascer do Espírito. E isso indica para mim e para você que essa é uma realidade que nós não podemos fazer. Eu não posso, por mim mesmo, nascer de novo. Eu não posso chegar e falar assim, quer saber, hoje é domingo, 11h30 da manhã, 2 da tarde eu vou nascer de novo, beleza? 2 da tarde eu vou nascer de novo. Quando der 2 da tarde eu nasço de novo, tá tranquilo. Não. Eu não posso, por mim mesmo, dizer eu vou nascer de novo. Porque nascer de novo é um nascer do alto, vem do alto, é um nascer do Espírito, é algo que Deus opera
na minha vida. É algo que Deus faz em mim. Porque, e eu me lembro, se eu fosse me deixar levar, se eu me deixar levar pelas inclinações do meu coração, irmãos, eu não estaria aqui. Eu não viria à casa do Pai. Eu não me inclinaria jamais aos mandamentos, aos ensinamentos de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, é como se houvesse aqui no nosso coração um imã que nos atraísse para perto do Pai. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. Nós devemos reconhecer que nós temos essa necessidade de uma nova vida espiritual. E a gente precisa se entregar a essa ação do Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa orar dia após dia, dizendo assim: Espírito Santo, continua realizando essa boa obra que um dia você começou na minha vida. Espírito Santo, enche o meu coração. Vem transformar, regenerar, limpar, purificar, retirar aquilo que não vem do Senhor. E isso é a segunda coisa que Jesus mostra aqui. Ele fala sobre essa regeneração pelo Espírito, porque Jesus ele prossegue explicando a Nicodemos que esse novo nascimento é realizado pelo Espírito Santo, e ele compara o Espírito Santo a um vento que sopra aonde quer. Irmãos, eu acho esse versículo 8 incrível. Esse versículo 8, ele mexe muito comigo. Essa palavra vento, lá no grego, significa pneuma. E aí essa é como quem já estudou inglês sabe, isso é um cognato. Cognato são palavras de outras línguas, mas que têm significado para nós aqui. É claro para a gente. Por exemplo, todo carro tem rodas. E as rodas nós damos o nome de pneu. Ok? Tranquilo? Pneu. Por que pneu? O que ele tem dentro? O que tem dentro do pneu? Ar. Isso. Jesus diz: o vento sopra. O Espírito Santo, ele é pneuma. O vento sopra aonde quer. É por isso que nós somos cheios do Espírito. Jesus, ele declara aqui, ele destaca que essa obra do Espírito, ela se compara a um vento que sopra na nossa vida e que nos conduz a lugares que são inimagináveis para nós. Preste atenção. Hoje, você tem feito coisas que você jamais imaginou que um dia você faria tempos atrás. E isso acontece por quê, Rita? Isso acontece por quê, Ana? Porque Deus, ele colocou o seu Espírito na nossa vida. Ele nos fez nascer de novo. E ele tem soprado sobre nós. Ele tem nos levado. Ele tem nos conduzido. Ele tem nos direcionado. Isso traz para nós duas certezas. A primeira, de que Deus, ele verdadeiramente se importa conosco. Mas em segundo lugar, e aí, não importa o que você tem vivido hoje, não importa o que ainda não aconteceu hoje, o vento de Deus, o Espírito Santo do Senhor, está soprando e ele está te conduzindo. Sabe quando eu morei na Tijuca por muito tempo da minha vida e era muito comum andar todo dia de metrô. E o metrô é o seguinte: você entra na estação, você entra no metrô e ele vai parando. De 3 em 3 minutos ele para numa estação. E quando ele para na estação, você fica esperando ali por 1 a 2 minutos. Espera.
E daqui a pouco ele anda de novo. Chega mais à frente, o que acontece? Ele para. E daqui a pouco faz o quê? Anda de novo. Isso representa muito da nossa vida. Talvez hoje você olhe para você e diga assim, eu estou parado. Sim, beleza, está parado na estação. Mas, você está dentro do trem. E Deus está movendo e conduzindo sua vida. Deus está te levando na direção dos propósitos maiores que Ele tem para você. Mas as coisas não estão acontecendo. Sim, ok, mas em breve acontecerão. Por quê? Jesus mesmo disse, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Deus está realizando uma obra de regeneração na sua vida. Essa palavra regeneração, ela significa renascimento ou restauração de uma condição original. Essa obra de regeneração, e aí entenda, no Éden, o homem pecou e se afastou de Deus, mas no Éden, antes do pecado, o homem vivia face a face com Deus. A obra do Espírito Santo, ela acontece na nossa vida para que, mais à frente, eu e você, possamos ver Deus face a face. Como Ele é. E Jesus fala sobre isso aqui. O texto ele continua. E Jesus ele fala dessa salvação. Uma salvação por meio da fé nele. Jesus ele revela a Nicodemos que essa salvação ela está disponível para mim, para você, pela fé. Através do sacrifício que ele realizaria na cruz. E é isso que ele declara no versículo que é talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí tem uma palavra-chave aqui, que é a palavra crer. E o que essa palavra crer significa? Confiar. Ter fé, se entregar totalmente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, gente, a gente precisa entender esse versículo, porque esse versículo, ele é falado dentro de um contexto. Há um contexto maior, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Mas Jesus, ele utiliza esse versículo 16 falando sobre pessoas que iriam morrer. Você já reparou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Qual é o contexto menor que esse texto está apresentando para mim e para você? Você leu o versículo 14? Vamos fazer uma viagem bíblica aqui agora, tá, gente? Uma imersão bíblica aqui. Olha o versículo 14. Vou ler o 13 para facilitar. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Olha aqui, o versículo está projetado aqui agora, versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus está falando aí nesse versículo 14? Que história é essa de Moisés? Moisés que levantou a serpente no deserto. Vamos lá em Números, capítulo 21. Abra aí sua Bíblia. Números 21. Olha o que está acontecendo aqui. Versículo de número 4. Olha a história que acontece com Moisés aqui. Eu preciso que você preste muita atenção nessa história. É uma história bem curtinha, mas ela é fundamental para nós, para que a gente entenda o que Jesus estava falando para Nicodemos. Preste atenção, versículo 4, Números 21, 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho,
a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Moisés, por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor, presta atenção. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes. Olha só, abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Aí a história continua, olha só. Veio o povo a Moisés e disse: Moisés, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, coloque-a sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Cara, que história. Você percebeu? O povo saiu do Egito, no deserto começou a reclamar. Reclamava de Moisés e reclamava de Deus. E Deus falou: ah é? Tá bom então. Mandou um monte de serpente. As serpentes picavam e as pessoas morriam. E aí, as pessoas se arrependeram do que haviam feito, chegaram a Moisés e falaram: Moisés, tem misericórdia de nós, fala com o Senhor, a gente está arrependido, a gente não quer morrer. Moisés orou e Deus fala para ele: Moisés, é o seguinte, ergue uma serpente grande, de bronze, e coloca ela num lugar muito alto, para que, quando alguém for picado por uma serpente, olhe para essa serpente alta, e quem olhar para essa serpente, viverá. Isso é a história do Evangelho. Porque o que eu e você precisamos fazer? A Bíblia diz, a gente precisa nascer de novo, mas a gente não consegue. Como que eu vou fazer? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu não consigo. Então, Jesus disse, na cruz, eu fui levantado. E se você olhar para mim na cruz e crer em mim, você será salvo. Você percebeu o que Jesus falou? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aí vem o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que olhar para Ele e nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi isso que aconteceu no deserto? Quem olhava para a serpente não perecia. E hoje, quem olha para Jesus e crê em Jesus, não vai perecer. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, você precisa olhar para mim, cara. O grande problema é que você está olhando para as suas coisas, para a sua própria vida, mas você não está disposto a olhar para mim. Essa é a história do Evangelho. Existe algo que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue fazer. Mas Cristo fez por nós. E agora que nós cremos em Jesus, nós viveremos por meio dele.
O Evangelho não fala de nada que eu e você precisamos fazer. A história do Evangelho é a história daquilo que Cristo fez por nós. Cristo foi até a cruz. Ele se entregou. Ele morreu. Ele sofreu a nossa morte. Para que nós, se nós olharmos para Ele e crermos nele de todo o coração, nós seremos sarados das picadas do pecado. Nós seremos curados e viveremos eternamente com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Ao olhar para Jesus, você crê nele como seu Salvador? Você crê nele como Filho de Deus que tira o pecado do mundo? Você hoje pode dizer: eu creio em Jesus de todo o meu coração como meu Senhor, como meu Salvador. Tenha a certeza de que aquilo que Jesus falou também está se cumprindo na sua vida. O vento sopra aonde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero com essa pergunta terminar aqui. Como que essa verdade se encaixa no atual momento que você está vivendo? Existem coisas que você não conseguirá resolver. Você precisa olhar para o seu Salvador. Você precisa olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Aquele que foi colocado no mais alto lugar. Por amar você, a mim e a você. Olhe para Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. Porque Jesus, ele nos dá a oportunidade de experimentarmos um novo começo. Quando nós olhamos para ele, nascer de novo é esse nascer do alto para nós, esse nascer do Espírito. Jesus hoje nos convida a nascermos de novo, a vivermos a vida que Ele tem para nós, a olharmos para Ele e colocarmos nele a nossa esperança, colocarmos nele o nosso coração. E isso se aplica, não é somente para uma pessoa que nunca disse: Jesus é o meu Salvador. Mas isso se aplica a todos nós aqui. Porque o Evangelho, ele precisa ser aplicado todos os dias no nosso coração. Porque parece que a cada dia tem uma serpente querendo picar a gente, não é verdade? Não é? Mas quando a gente olha para a cruz, para Jesus, nós somos sarados. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria aqui, e eu não sei como isso se encaixa hoje na sua vida, mas Jesus está muito interessado em sarar o seu coração. E isso não é mais uma palavra, isso não é mais uma frase, isso é a verdade de Deus para você. Jesus está disposto a sarar o seu coração, mas você precisa olhar para Ele e crer nele como seu Salvador, como seu Senhor, e experimentar essa nova vida que Ele tem preparado para mim e para você. Vamos ficar de pé. Precisamos nascer de novo, mas nós não podemos fazer isso por nós mesmos.
mas houve um que fez, Jesus. Ele morreu a nossa morte para que por meio da sua morte nós tenhamos vida. E olhando agora para Ele, nós possamos viver por meio dEle para Ele. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós, mas o Senhor nos chama para perto. Tu sabes, ó Deus, que existem muitas serpentes tentando nos picar. Existem pessoas que se sentem muito fracas, ó Pai. Gente que tem caminhado por aí, mas se vê numa UTI, numa CTI, num CTI espiritual. Às vezes a nossa casa está num CTI. Parece que um veneno mortal nos picou. Parece que um veneno mortal picou o nosso coração. Mas hoje, Senhor, à luz da Tua palavra, nós entendemos que se nós olharmos para Jesus e crermos nele de todo o coração, nós seremos curados. E, ó Deus, essa é a Tua palavra. Essa é a palavra do Senhor para nós. Essa é a promessa do Senhor para nós. Essa não é a palavra do homem, mas essa é a Tua palavra. E, Senhor, existem pessoas aqui nessa manhã que estão olhando para Jesus, estão dizendo: Jesus, eu creio em Ti. Jesus, eu creio no Senhor como meu único e suficiente Salvador. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vem fazer uma obra de restauração, de regeneração nesse coração, Pai, levando essa pessoa a viver os planos, os propósitos eternos que o Senhor mesmo preparou para ela. Ó Deus, sara o nosso coração, sara a nossa vida, Pai, e faz de nós pessoas cheias do Teu Espírito, conduzidas, levadas pelo Senhor, direcionadas pelo Senhor, porque nós precisamos da Tua alegria, nós precisamos da Tua salvação, nós precisamos da vida de Cristo em nós. Ó Deus, faz isso, opera esse milagre na nossa vida, faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Faz isso, Senhor, porque nós cremos na promessa do Senhor, no chamado do Senhor. Ó Deus, se há porventura aqui nessa manhã alguém que se sente tomado pela morte, ó Deus, vem curar, vem renovar, vem restaurar, vem ressuscitar, ó Deus, para a glória do Teu nome, e que Cristo seja glorificado aqui entre nós e para todo sempre. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém e amém.